Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia que, olha, hoje vai ser muito sobre tecnologia, mas vai ser sobre jeitos de criar coisas também. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou, claro, no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roda. De que a gente vai falar hoje, Cora? Nós vamos falar de uma queda de dominós, de uma provável queda de dominós. E de um livro muito interessante. A crise do Banco do Vale do Silício, o que isso quer dizer para o mundo da tecnologia e o que a gente faz com marfim de mamute. Marfim de mamute, isso mesmo, de verdade. Vem. Cora Ronen, uma corrida aos bancos daquelas do This is a Wonderful Life, né, do Frank Capra, aquela coisa clássica, tipo, quero meu dinheiro, só que dessa vez sem James Stewart para convencer as pessoas de que o banqueiro é legal, é boa gente, ele também é dos nossos, não tira o seu dinheiro não, porque todo mundo tirar dinheiro, o banco quebra. O banco quebrou, só que era o Banco do Vale do Silício, né, Cora? Um banco com 40 mil clientes, metade das startups dos Estados Unidos, 40 anos de idade, um banco super importante para a comunidade do Vale e quebrou, Cora. Acabou. Olha, é uma coisa que a gente não tem noção. Eu vejo aqui no Brasil, a gente lá, Banco do Vale do Silício. Quem se interessa por isso no Brasil? O que isso nos diz respeito? Nada, né? É uma coisa que está lá na Califórnia, lá longe, coisa de startup. O problema, quer dizer, e na verdade, eu sei lá quantos bancos desse tamanho quebram pelo mundo sem que a gente tome conhecimento. Qual é o sistema bancário da China? Não tenho a menor ideia. Também, ok, eu não entendo de sistema bancário, mas a questão com esse banco em particular é que esse banco lida com a indústria que atinge a todos nós. É a capilaridade dessa história. Eu acho, Cora, que... Diga. Todos nós dependemos do Vale do Silício, quer a gente queira, quer não. Então, você vai alugar a tua bicicleta ali na esquina com o teu telefone e, de repente, você talvez não consiga porque tem, sei lá, o componente financeiro daquele troço seja feito por uma empresa que se ferrou com esse banco. Aliás, teve algumas empresas de pagamentos de serviços de tecnologia, tipo, você nem sabe que empresa existe porque ela é uma intermediária, né? Exatamente. Ela simplesmente pega o dinheiro do seu cartão de crédito e faz com que chegue ao lugar de onde você está comprando alguma coisa. Ou então, é uma empresa que faz intermediação de pagamento de salário. Isso afetou mais Califórnia e arredores. Mas teve algumas empresas dessas que rodaram, se ferraram, em grande parte por conta do banco ter ficado inoperável de repente. Quer dizer, você nem sabe que você está usando o serviço da empresa e, no entanto, é o seu salário lá que não vai pingar porque quem faz a intermediação é uma empresa que recebe da sua empresa os fundos todo mês através do Banco do Vale do Silício. Eu acho que não custa a gente dar uma explicada no que aconteceu, porque não é complicado o que aconteceu. Um banco não guarda o seu dinheiro num cofre grande. Não é assim, você chega lá com o seu rico dinheirinho e vai pingando e não ele é guarda. A piscina do tio Patinhas, né? Não é a piscina do tio Patinhas, não é a caixa forte do tio Patinhas. O banco pega aquele dinheiro que a gente dá para ele e faz investimentos.
empresta para outras pessoas, compra coisas, e a razão disso é que ele diversifica, ele mantém dessa forma o dinheiro seguro e faz crescer, assim que um banco lucra. Agora, ele tem que ter algum dinheiro líquido que ele possa botar na mão das pessoas todo dia para as movimentações naturais dele. Um dos investimentos do Banco do Vale do Silício era em títulos do Tesouro Americano. Acho que deve ser o papel mais seguro do mundo, o título do Tesouro Americano, porque você não vai partir do princípio de que a economia americana vai quebrar. Só que durante a pandemia... Não, se a economia americana quebrar, a gente vai ter preocupações maiores. Exatamente. Aí todo mundo quebrou. Pois é. Só que de 2008 para cá, o Banco Central americano manteve os juros da economia americana a quase zero, e durante a pandemia foram a zero. O Vitor, meu sócio, gosta de lembrar que em juro real chegou a juro negativo, quase como se o banco tivesse... quase que você estivesse pagando para o governo americano para comprar o título dele. Porque se você soma com inflação, juro a zero, o juro, na verdade, é negativo, né? Mas o ponto aqui é o seguinte: se você comprou esses títulos do Tesouro Americano a juro zero, ou o juro muito baixo, e você quiser vender sei lá, no dia que o título vence, tudo bem, você pagou $1, o Tesouro Americano vai te dar $1 de volta. Juro zero, você não vai ganhar nada, mas você vai... Agora, se você quiser vender aquele título antes, você vai ter que encontrar alguém no mercado disposto. E aí o cara vai se virar e falar, tá, tudo bem, mas eu vou te dar 90 centavos de dólar, eu não vou te dar $1, não. Porque aí eu faço lucro quando o Banco Central, quando o Tesouro for comprar de novo. E esses juros, esses títulos de juro muito baixo, porque depois da pandemia, o Banco Central americano começou a puxar muito rápido e muito forte para cima os juros. Então, o resultado é que esses títulos antigos que foram vendidos com juro muito baixo, juro zero, eles ficaram meio que mico preto. Você tem que esperar ele vencer. Quem compra esse título hoje paga um deságio muito grande. Tá, tudo bem, mas eu vou te dar um baita de um desconto. Eu te dou um dinheiro e eu pego esse seu título, mas eu te dou um baita de um desconto. Aí o que aconteceu? O Banco do Vale do Silício começou a ficar preocupado com o volume de dinheiro vivo que tinha. Então, eles anunciaram na quarta-feira passada, olha, a gente está vendendo alguns títulos do Tesouro. Algumas pessoas no próprio Vale olharam para aquilo, opa, eles estão vendendo o título, tomando um prejuízo grande, esse banco está com problema. Aí um começou a falar para o outro. Só que é uma comunidade muito pequena de pessoas. Saca o seu dinheiro, saca o seu dinheiro, saca o seu dinheiro. Entre quinta e início de sexta, tanta gente sacou o seu dinheiro que o banco aí sim ficou insolvente, não tinha mais dinheiro para pagar. Essa é a self-fulfilling prophecy mais cantada. Corrida ao banco. Se todo mundo... É o dilema do prisioneiro, entendeu? Quem que vai denunciar primeiro? Tem os dois caras ali, você não sabe o que um está falando para o outro. Ó, se eu não denunciar você e você não me denunciar, nós dois ficamos soltos. Se você me denunciar e eu não te denunciar, eu vou em cana e você fica solto. Se um denunciar o outro, nós dois vamos em cana. É a mesma coisa, que é a teoria dos jogos pura e simples. No fim das contas, é quem vai ficar com o mico preto. Entendeu? Quem que vai... Você segura a onda. Não, eu não vou denunciar, porque aí ele não vai me denunciar e nós dois vamos ficar soltos. Mas se der medo no outro cara, como é que você sabe o que o outro cara está falando pro policial? É o jogo do mico preto. Quem que vai ficar com a carta na mão quando todos os pares de animais forem feitos pelas pessoas que estão ali jogando? Quem sacar seu dinheiro por último não vai ter dinheiro para sacar porque o banco quebrou. Então, quem sacar primeiro tem o prêmio de conseguir o seu dinheiro. Só que se todo mundo sacar, você vai dar um prejuízo em toda a sua comunidade, que é a comunidade de tecnologia, e você vai ferrar com aquela comunidade.
E aí você ainda tem o problema do contágio, né, Cora? Porque quebra um banco de médio porte como esse, as pessoas começam a olhar para os outros bancos de médio porte, nos Estados Unidos tem um bando deles, e começam, opa, e o meu, em que condições que está? É melhor sacar o dinheiro também. É por isso que o governo americano interveio. Tem gente dizendo que não devia ter feito a intervenção. Eu não vou entrar nessa porque o debate é gigante, mas o fato é que o Banco Central americano interveio, os acionistas do Banco do Vale do Silício quebraram, se ferraram, perderam seu dinheiro, os donos do banco. Agora, os correntistas, o governo americano vai garantir que eles podem sacar o seu dinheiro. Então, perda de dinheiro não vai haver. Se houvesse, ia ter muita startup quebrando, porque isso é uma coisa que as pessoas não lembram sobre startup, que é o seguinte: startup, a maioria delas, não dá lucro. O que as startups têm é uma bolada de dinheiro no banco, e aí você pega aquele dinheiro que você tem no banco e todo mês você tira um pouquinho para você pagar seus fornecedores, para você pagar os salários, que aquilo é para você crescer, né? Para você... Se você, de repente, não tem dinheiro, não tem dinheiro novo dos seus clientes entrando no final do mês porque eles estão comprando coisas. Não, você quebra. Você ficou sem o dinheiro que foi investido em você. Então, o vale As startups são muito subsidiadas. E é por isso que, quando você tem, sei lá, um Uber que te dá não sei quantas corridas grátis, tem uma que eu lamento muito que não deu certo aqui no Brasil, que era a Bene, que era uma startup de farmácia. Então, quando você usa um remédio corriqueiramente todo mês, remédio que você toma para a vida, você podia fazer assinaturas dos remédios. Isso era uma coisa ótima. Eu Não queria tanto isso. precisava. Pois é, você acabou o atenolol, e agora? Você tem que tomar aquela droga. Então, eles eram uma startup disso, te entregavam a caixinha com os teus remédios todo mês. Agora, a Bene começou com essa coisa de startup que você fazia uma compra, você recomendava para um amigo, o amigo ganhava, sei lá, R$ 40 e você ganhava R$ 40, e era uma quantidade de dinheiro que não dava. Aquela conta não fechava se fosse uma empresa normal. Claro. E exageraram na dose e a Bene, infelizmente, não sobreviveu. Eu acho uma pena, porque era uma solução para todos os problemas da gente, né? Que a gente esquece de comprar o remédio, era uma coisa a menos para você pensar. Então, mas é isso, a startup usa dinheiro assim, porque uma empresa, elas não trabalham na lógica das empresas antigas, que era trabalhar com dinheiro que geram, pelo contrário, elas trabalham com dinheiro que ainda não geraram. Claro, exatamente. Até uma startup pegar, ela já consumiu uma quantidade de dinheiro gigantesca. E a dúvida de muita gente é até que ponto que essa economia das startups tem condições de sustentabilidade e de sobreviver. Né? Existe uma gente achando que o problema vai existir a médio prazo. O Banco do Vale do Silício tinha uma característica que ele sabia lidar com startup. Isso quer dizer, ele sabe lidar com esse tipo de empresa que não tem colateral para pegar um empréstimo, que tem de lidar com uma quantidade grande de dinheiro que você tem que investir. Não é um cliente comum num banco. O banco sabia fazer isso. Essas empresas agora vão ter que ir para bancos normais. E isso pode ser um problema para algumas delas. Aí tem gente um pouco catastrofista, dizendo que vai haver uma mudança cultural grande na maneira como o Vale lida com dinheiro. É possível mesmo, né, Cora? Olha, o Geritan, presidente e CEO da Y Combinator, que é uma incubadora
de startups, ele acha que essa quebra do Silicon Valley Bank é um extinction level event. É o meteoro dos dinossauros. Exatamente. É um evento com potencial de extinção, né? Me parece exagerado, mas... Mas sabe o que é? É que eu acho que, mais do que uma quebra de um banco, a gente vai ver daqui para frente um questionamento cultural, uma mudança de paradigma na Das cultura startups. startup. Olha, o Gary Tan acha que isso vai jogar a cultura da startup, vai ser um retrocesso de pelo menos 10 anos, se não mais. O que eu acho é que é uma parada para se repensar essa cultura, porque a cultura das startups, ela desenvolveu coisas maravilhosas, ela criou coisas incríveis, é um celeiro de novidades, mas é um celeiro de desperdício também. A humanidade fez umas maluquices em termos de startup, um nível de gastos tão bizarro e promoveu um estilo de vida, ao mesmo tempo, tão pouco sustentável, que a gente tem que pensar um pouco se é por aí que isso vai ou não. Porque quando você chega em São Francisco e você vê aquela população de 20 anos de milionários, o custo da habitação, o problema que isso virou para a cidade, você ali pensa, olha, tem alguma coisa muito errada aqui. Isso está criando muita riqueza para o mundo, mas isso está quebrando coisas que já existiam, aquele negócio move fast and break things, que era o lema do Facebook, né? Ande rápido e quebra as coisas. Não é por aí, porque não é possível, não faz sentido uma pessoa de 20 anos ganhar o tanto que ganha o pessoal de uma startup para se aposentar aos 30, para comprar uma casa de 10 milhões de dólares com 2 anos de trabalho, e a gente sabe que isso acontece. Então, se as startups, o Vale do Silício como um todo, ele perdeu completamente a noção do dinheiro. Esse desenvolvimento da tecnologia como um todo, ele foi tão louco que, olha, você antigamente você tinha uma ideia de quanto valia uma coisa, de quantos anos você teria que trabalhar para comprar uma casa, para se aposentar eventualmente. Isso não existe dentro da cultura do Vale do Silício. Por outro lado, você vive num mundo tão desigual. Essa cultura se fez acompanhar de um nível de desigualdade tão profundo que eu acho que talvez seja um blessing in disguise, sabe? Uma bênção disfarçada. Cora, eu acho que está cedo para dizer. Me parece que há, de fato, muitas mudanças em curso. Eu acho que essas empresas precisam ser muito mais taxadas, a gente precisa começar a falar mais intensamente de regulação delas. Agora, independentemente disso, o fato é que existia um banco que organizava a vida financeira do Vale e agora essas empresas vão para bancos comuns. E eu não sei que consequências, eu acho que é cedo para a gente dizer que consequências isso vai ter. Agora,
consequências existirão. E os Estados Unidos acabaram de passar pela segunda crise bancária gigante desde 2008. Quer dizer... Muito próximas. Muito próximas, muito próximas. A gente... Esse bicho não está... Estamos falando de uma economia que não está funcionando normal, né? Não. Então... Enfim. Mas nós estamos falando de uma economia que já vinha doente há muito tempo, hein? E não é só a economia americana, né? Não. É a economia brasileira, enfim. Cora, este é o livro vermelho de Mao Zedong? Não é, não. Mas você sabe que, aliás, um dos meus sonhos era conseguir uma versão original do livro vermelho de Mao Tse Tung, porque é um objeto muito bonito, sabe? Aquelas edições na China, eu cheguei a ver alguns, mas custavam tanto dinheiro que eu digo, não, eu nem leio chinês, não vou gastar uma fortuna só porque eu achei bonito como objeto. Mas esse livro aqui, olha, ele tem um título difícil de ler. A Fronteira. Ele não é um livro que chame a atenção, que você consiga ler o título na livraria imediatamente. Mas ele é uma capa muito curiosa de textura, tá vendo? Estou conseguindo ver. Tá é o mapa da Rússia? Bravo, exatamente isso. Essa moça, Erika Fatland, eu ainda não terminei de ler esse livro, tá? E hoje, excepcionalmente, eu estou falando de um livro que eu ainda estou lendo, porque eu achei esse livro muito interessante, sabe? A Erika Fatland é uma antropóloga norueguesa. Ela escreve alguns livros de viagem muito bons. E as ideias dela para os projetos de viagem são interessantíssimas. Então, o que ela fez? Ela percorreu, com essa viagem, toda a fronteira da Rússia. Toda a fronteira da Rússia? Isso é tipo metade do mundo. Não, é mais... Sabe, o mundo, parece que na linha do Equador são 50 milhões de quilômetros ou qualquer coisa assim, e a fronteira da Rússia é mais do que isso. Cacete. Como ela é toda recortada, ela consegue ser mais do que a volta do globo. Ela teve em todos os campos. Ela teve no Ártico, ali no Estreito de Bering. Eu nunca tinha lido uma pessoa escrevendo o Estreito de Bering. Aí a gente descobre, inclusive, que esse é um nome errado, porque quem esteve lá antes foi um russo. Não foi o Bering, mas o Bering ficou com a fama, mais ou menos como a América, né? Então, ela esteve lá. Depois ela vai para a Coreia do Norte, ela vai para a China, ela vai para todos os países, ela visita. Aí termina na Europa. Da Rússia. Então, ela traça um retrato do que é ser vizinho da Rússia, que não é uma coisa trivial, conforme a Ucrânia pode atestar. Por certo. E é um livro muito recente, é um livro que ela escreveu em 2017. Nossa! Mas veja como essas fronteiras são esquisitas. O fato é que ela publicou esse livro no outro dia e essas fronteiras já mudaram. Então, ela no prefácio, ela diz, olha, isso é um instantâneo do que eram essas fronteiras entre 2015 e 2017. E ponto. E com mais do que isso, ela não se compromete, porque a gente nunca sabe. Agora, ela escreve muito bem. As coisas que ela observa são muito curiosas. Ela tem uma curiosidade vasta em relação ao que ela está vendo.
ela observou uma coisa que eu já vinha observando, é que nas viagens a lugares esquisitos, bota aspas nesses esquisitos. Lugares muito diferentes daquilo que nós estamos habituados. Em geral, quem viaja é aposentado, viu? Por que os aposentados? Porque eles já viajaram, são pessoas que gostam de viajar, mas que já viajaram tudo, sabe? Todo o circuito Elizabeth Arden, as já foram a praias. Roma, já foram a Não querem Tóquio. repetir, não querem ir pela 10ª vez a Paris, chega, né? Tá de bom tamanho. Então começa a ir para os lugares estranhos. E eu, toda vez que eu fui a lugares muito longe, muito esquisitos, inevitavelmente os meus colegas de viagem tinham da minha idade para mais. Agora já não, porque eu estou ficando velha, mas enfim, há 5 anos eu podia dizer que era da minha idade para mais. E esse livro me. Quando ela está lá no Estreito de Bering, vou fazer mais um retorno aqui, no Estreito de Bering são todos. Você imagina uma expedição ao Estreito de Bering, você não imagina um monte de aposentados lá, mas é lá que eles estão. E todos eles já foram umas 4 ou 5 vezes à Antártida e estavam loucos para conhecer o Ártico. E ela tem um senso de humor muito sutil, mas muito bom. É um humor inglês com surdina. Então, você imagina, você tem que sacar muito o que ela está dizendo. Então, esse foi um dos exemplos mais, assim, digamos, fora do compasso dela. Mas tem um casal de australianos, ela fica amiga deles, e durante a viagem lá no Ártico, o navio joga horrivelmente, tem tempestades, todo mundo péssimo, e aí esse australiano diz, mas você sabe, isso aqui em comparação com a Antártida não é nada. Lá a gente levava 2 horas para atravessar o convés, porque a gente ia se agarrando e não conseguia se soltar, e perigava cair, ficava molhado da cabeça aos pés com aquela água que vinha para o convés. Aí ela diz, que viagem fascinante. Aí eles, foi inesquecível. E a mulher dele diz, é mesmo, você tem que ir um dia. Então, e aí ele diz assim, mas olha, você vá na versão longa da viagem. Não faça aquela versão curtinha, faça de 2 semanas para poder viver todas as experiências. E aqui eu me deparei com uma coisa de tradução perturbadora, sabe? O livro está muito bem traduzido. Ele foi traduzido direto do norueguês pelo Leonardo Pinto Silva. Mas é bastante aflitivo você não ter acesso ao original, à língua em que ele foi escrito originalmente. Porque eu comecei a ler esse livro. Ele foi escrito em norueguês. É norueguês, perdão. Eu comecei a ler, mas você vê que esse é um livro muito grande, ele é difícil de ler na cama. Então eu digo, quer saber o quê? Eu vou baixar uma versão Kindle dele, e tinha uma versão em inglês, e eu prefiro baixar uma versão em outra língua para comparar quando você tem uma tradução feita de uma terceira língua, né? É uma tradução excelente também em inglês. E aí, bom, aí eu preciso fazer de novo uma pausa para mudar de assunto, dentro do assunto do livro. Você sabia que há uma corrida, uma febre do marfim de mamute? Sabia. Sabia? Sabia. Bom, eu não sabia. Então, porque com o derretimento do permafrost, está tendo um monte. Estão caçando presas e presas de marfim na Sibéria e custam milhares. E muitas vezes no início era vendido como marfim de elefante. Só depois que porque dizem que, assim como o chifre de rinoceronte, dizem que tem qualidades da potência sexual ao homem, né? Aí depois começaram a perceber que tinha mais valor se você vendesse como marfim de mamute. Agora,
estão acabando as presas que tem, né? Tem muito mamute congelado, mas não tanto. Mas olha aqui, mas que coisa curiosa que você sabe tudo isso, porque eu não sabia que havia. Eu sabia que tinha encontrado mamutes inteiros e tal, mas eu não Vários. tinha. Eu não, e que estão, inclusive, tentando clonar o mamute, tudo isso eu estou acompanhando. Mas eu não tinha me escapado essa coisa da corrida do marfim de mamute. Então, a tradução em português, ela não sabia disso, então ela pergunta, mas o que eles fazem com as presas do mamute? Aí o cara responde, não, são os chineses que têm comprado isso alucinadamente. E eles, mas o que eles fazem com isso? Ora, na tradução em inglês, as presas são pulverizadas e usadas como afrodisíaco. Que é aquilo que você falou, que eles estavam usando como afrodisíaco. Isso me causou uma dúvida se eles teriam trabalhado com versões diferentes dos originais, porque uma versão bota as presas pintadas, o que para mim também não faz muito sentido pintar aquilo. Aí eu fui procurar no Google, sabe? O que o Google dizia que se fazia. Eles desculpem as presas, eles não Exato, pois é. pintam. Então, pois é. Então, eu tenho a impressão que em norueguês, esculpir e pintar deve ser uma palavra parecida. Porque, olha, a edição, a tradução é muito legível e me parece bastante boa. Mas eu tive esse problema com as presas dos mamutes. Certamente trabalharam com versões distintas do livro, porque existe um mercado gigante na China para presa de rinoceronte de elefante. Inclusive, mata-se elefante que não acaba mais na África por Mas, causa olha, disso e tudo mais. mas até a China proibiu o marfim de elefante. Sim, mas aí Mas, pois é. Quando começaram a aparecer esses mamutes, criou-se imediatamente um mercado de tráfico, e a primeira coisa que eles faziam era vender como se fosse marfim de elefante. Porque ninguém parou para pensar que teria mais valor sendo marfim de mamute. Pois é. Porque são pessoas muito humildes, é um mercado Não. feito por... Agora, depois, aí eu não sei como é que foi o processo, certamente algum intermediário segurou e falou, mas vem cá, por que esse marfim é todo assim, redondo, maior? Eu nunca vi um elefante assim e tal. E aí o cara descobriu que era marfim de mamute, e vocês estão malucos? Isso vale muito mais. E existe essa tradição chinesa de esculpir marfim, de Existe, entalhar mesmo, fazem coisas enormes, pagodes com gente, com árvore, com... tipo, no Museu Imperial em Petrópolis tem marfim de elefante esculpido chinês que foi presenteado para o Dom Pedro II. É uma tradição muito grande. E esses marfins de mamute são muito maiores, então dá para fazer umas esculturas. Começou-se a fazer, começou então a surgir esse mercado. Então é possível que ela tenha atualizado o que fazem em algum momento, ou o que fazem com os marfins. Porque mudou, esse mercado mudou nos últimos anos, porque é um mercado muito recente. Mas olha, é uma edição da editora Aine, que é uma editora que tem trabalhado muito bem. Eu já recomendei um outro livro dela uma vez, A Trindade Bantu, lembra? Claro, que era aquele livro que não tinha o título na capa, o título estava nas costas. Isso. Eles têm sempre um tratamento original do livro, curioso. E esse livro é ótimo, é uma premissa muito boa e está muito bem executada. E o negócio de livro de viagem é o talento de observação que a pessoa tem e o projeto do qual ela partiu, né? E ela realmente partiu dessa ideia excelente de fazer a fronteira russa, mas sem botar o pé na Rússia.
Ela vai por todos os cantos sem pisar lá, porque ela teve essa ideia olhando o mapa, porque o mapa tem aqueles recortes coloridos, né? Os mapas são pintados, sei lá, a Rússia é cor-de-rosa, o Afeganistão é azul, a Ucrânia é amarela, por aí vai. E então ela pensou, mas como seria fazer isso aqui sem pisar no rosa, né? E ela fez. E ela fez. Muito interessante, Cora. Eu tenho cada vez mais antipatia pela Rússia, eu confesso. Mas olha, a gente não deve confundir também os países com seus governantes, sabe? Cora, imagina, eu não tenho nem o que falar, você está evidentemente correta. O problema é que é esse país com essa vocação imperialista, essa vocação Sim, de verdade. sufocar os vizinhos, que você vê, a China não é um país que fica sufocando os seus vizinhos. Ela quer comerciar. Não estou dizendo que os chineses sejam inocentes, não, os tibetanos que o digam, pelo amor de Deus. Mas é um tipo de. Não, é um tipo diferente de. A Rússia tem uma coisa de. Tendo o tamanho de território que tem, a Rússia sempre quer mais. E isso é uma mentalidade que devia ter acabado no século XIX, mas a Rússia quer mais, e continua querendo. Stalin queria mais, Pedro Grande queria mais, Catarina Grande queria mais, Vladimir Putin quer mais, sabe? Eu acho... É aquela coisa, a gente não deve confundir o país com os seus habitantes, mas tem conjuntos de habitantes que têm um talento para escolher governantes errados ou têm um karma para serem dominados pelos ditadores errados também, né? Coitados dos russos, eu penso nos russos, nas pessoas russas, porque eu adorei os russos quando eu estive lá, sabe? E todos os russos que eu conheci são pessoas profundamente simpáticas. E eles têm aquela literatura que eu adoro. Então, eu não, não é dizer isso, consigo. isso. Aí, quando eu começo a ter muita antipatia pelos russos, eu leio Chekhov e fico feliz. Então, tá tudo bem. Pois é, a gente não. Eu estou com horror da Rússia contemporânea. O que estão fazendo é absurdo. Eu tenho horror dos governos russos no atacado e no varejo, porque eu vi o que aconteceu lá, inclusive. Então, e vi o que eles fizeram com a Hungria, quer dizer, a minha família tem, inclusive. Claro, você é família húngara, né? A gente tem experiência pessoal do que é o tratamento russo, né? Mas é um país que tem um lado romântico curioso, né? Um lado artístico muito importante, muito bonito, uma literatura. Eu não sei se existiria literatura ocidental sem a literatura russa, sabe? Não, possivelmente não. Possivelmente não. Não, Cora, é uma coisa engraçada, você estava comentando, né? A Hungria está entre aqueles países que sofreram por estar pela ditadura nazista e depois sofreu pela ditadura stalinista, né? Exatamente. E isso me lembra um professor que eu tive de... Eu já fiz curso muito esquisito nesse mundo, mas esse curso eu fiz por causa do professor, que é um cara chamado Abbas Milani, que é um dos professores mais carismáticos que eu tive. Foi lá na Califórnia. E eu fiz o curso que ele dava de política contemporânea do Irã. E fui lá fazer mas curso isso é de ótimo, política contemporânea. maravilhoso. Não, fascinante. E o Milani tinha uma coisa que ele contava muito, que ele tinha sido preso com Rafsanjani, que hoje ainda é um dos nomes mais poderosos da política iraniana. E ele conheceu muito, dividiram cela, tudo mais, tal. E o Milani contava sempre isso, que ele foi preso na ditadura do Shah como estudante de ciência política.
e depois foi preso na ditadura do Khomeini como professor de ciência política. Quer dizer, é exatamente aquela coisa assim, né? Tipo, é aquela coisa de Hitler para Stalin, né? Como muitos países da Europa viveram, a começar pela Alemanha Oriental, mas também Hungria. Mas o caso... Você lembra que eu recomendei o livro do Ai Weiwei? E Sim. o pai dele passou por isso, né? Ele foi preso por ser de esquerda, depois, quando veio o mal, ele foi preso porque... Foi preso por Chiang Kai-shek, foi preso pelo mal. É. Pois tem... A gente deu sorte no Brasil, eu acho. Olha, com todos os nossos problemas, que não são pequenos, a gente deu sorte, sim. É verdade. E a Hungria, coitada, eu tenho uma implicância enorme com a Hungria, lógico, porque teriam matado meu pai, quer dizer, se não fosse pelo Brasil, eu não estaria aqui. Mas a Hungria teve 1000 anos de ocupação, a Hungria não teve... A República, a democracia húngara é mais jovem do que a democracia brasileira, se calhar. A democracia húngara durou 10 anos, Cora, entre 91, 92 e 2001, mais ou menos. Tem 10, 15 anos de democracia, porque já não é mais democracia. Pois é, quer dizer... E isso é tudo que eles tiveram de democracia na história. Na história. Porque todo o resto foi império, foi ditadura nazista, foi ditadura comunista, ditadura fascista, né? Comunista, tudo mais, tudo, nada... nada... A Hungria nunca teve essa experiência democrática, de fato, como a Rússia nunca teve. Tem esses países que têm essa característica. Minha filha fez intercâmbio na Lituânia, né? Morou 1 ano na Lituânia. E eu ficava assim, mas Laura, para Lituânia, cara, tipo, não tinha um país menos antissemita para ir, não? Poxa. que ela é íris também, né? E eu, filha, foi ótimo, foi muito bem tratado, não teve, mas é que nem Hungria. Na Lituânia, a história de antissemitismo é tão pesada. Você tinha um centro de conhecimento rabínico na Lituânia, que era uma das coisas mais importantes do mundo askenazita. E foi tudo dizimado entre os pogroms e o nazismo. Tudo dizimado. E ela foi, não teve nada, não teve nenhum problema, não teve nenhum momento. Parece que estão curados da doença. Mas eu nunca confio muito, sabe, Cora? Eu sempre fico ali meio... Eu acho que esse troço volta. Esse troço volta. O Viktor Orbán, se fala Viktor Orbán, que é o ditador, essencialmente, da Hungria, ele... Como é que ele se elegeu? A Hungria é um país que nem a Argentina, né? Você tem metade da população em Budapeste, nas 2 cidades, e a outra metade da população no interior. É que nem a Argentina, metade da população na grande Buenos Aires e metade no interior. E a metade no interior é muito diferente da metade urbana. Enquanto a metade urbana é cosmopolita, tudo mais, a metade do interior é agrária, nacionalista, tudo mais. O Orbán se elegeu fazendo campanha contra a Open Society, porque a Open Society do George Soros tinha aberto uma grande universidade, que é a Universidade Centro-Europeia, e ele dizia, o Orbán dizia que a Universidade Centro-Europeia, na verdade, era um esquema do grande capitalismo internacional para controlar a Hungria. Cora, o que os húngaros do interior ouviam era: são judeus internacionais, porque o Soros é judeu, são judeus internacionais com todo o dinheiro deles, querendo controlar, eles são os responsáveis pelos nossos dramas. É exatamente o que o Hitler falava sobre os Rothschilds. Entendeu? Mudou Rothschilds para Soros e continua a mesma coisa, o mesmo truque funciona. Entendeu? Você faz aquele discurso... Não, eu estou fazendo um discurso contra um grande especulador internacional que montou essa universidade aqui.
Não, você está fazendo discurso antissemita. E as pessoas estão entendendo exatamente o que você está falando. E o cara se elege, reelege, e toda a direita do mundo fica reclamando do George Soros, que é o grande agente do comunismo internacional, que foi a maneira como foi moldada. E é puro discurso antissemita. Puro discurso antissemita. Entendeu? A coisa é um bug cultural que tem nesses países, que se você começa a ter um pouquinho de dificuldade, culpa os judeus que cola há 10 séculos. É isso mesmo. Então, eu... Desculpa o desabafo, eu começo a falar disso e começo a ficar irritado. E olha, mas o pior é que é verdade. Eu sei. É isso mesmo. A Hungria é profundamente antissemita. Então, eu tenho essa relação ambígua com o país, porque, por falar, eu conheço muito bem a cultura do país. De qualquer maneira, a minha família veio de lá. O fato que eles queriam matar a minha família pesa muito na balança contra eles. Eu acho que eu entendo. Mas a gente veio de lá, quer dizer... Olha, que bom que a gente está no Brasil, sabe? Isso é que a minha mãe não se cansa de repetir, e às vezes a gente tem que prestar atenção, porque a experiência de vida da minha mãe é fenomenal. E sabe o que é? É uma pessoa que passou por eventos históricos, que é uma coisa que eu não desejo a ninguém, mas não é uma pessoa comum que passou pelos eventos históricos. É uma pessoa que conhecia história, que tem uma inteligência inacreditável, que lê em várias línguas e que sabia o que estava acontecendo em torno dela. Ela não passou... Ela não foi atropelada pelos eventos históricos, ela escapou antes, quer dizer, ela era muito jovem, mas já tinha o meu avô ali que tirou o time antes, enfim. Bem, no último momento, mas... Então você percebe que, olha, o Brasil, com todos os problemas, ainda é um excelente lugar para se estar. Cora, a gente se vê na quinta-feira? Nos vemos na quinta-feira, com certeza. Então, até quinta-feira.